Queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias para o livro de Deuteronômio, capítulo 6. Nós vamos ler os versículos 1 ao 5. Deuteronômio, capítulo 6, versos 1 ao 5. Nós queremos fazer essa leitura nesta noite para juntos nos edificarmos com o texto bíblico que será lido. Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 1. Todos acharam aqui os presentes? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para os cumprires na terra a que passas para possuir, para que temais ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Verso 4. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor, pois, apesar desta palavra ter sido falada ao povo de Israel, o Deus de Israel é o nosso Deus. Por isso, nessa noite, nós estamos aqui diante da presença do Senhor, esse que é o nosso Deus, o único Senhor soberano e poderoso sobre a terra. Por isso, juntos, prestemos ao Senhor o culto devido. Vamos louvar ao Senhor juntamente com o Ministério de Louvor e entoar canções a esse nosso Deus todo especial. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que o Senhor nos abençoe nessa noite a nós que estamos aqui e os que estão em casa nos acompanhando também. E a letra dessa canção que nós estaremos louvando diz que bem-aventurados aqueles que habitam a tua casa, né? E como é bom poder voltar a estar presentes aqui, mesmo em nossas limitações. Nos alegramos e nos sentimos felizes de poder estar aqui, porque recebemos do Senhor a sua graça e sua misericórdia cada vez mais, assim como também prestamos o devido culto a Ele. Então, adore juntamente conosco ao Senhor. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios
valem mais que 1000. O pardal encontrou casa, e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Senhor, nós nos alegramos porque encontramos assim, Senhor, lugar para poder estar sempre habitando que é a Tua presença, Deus. Obtivemos o livre acesso por meio de Jesus Cristo e assim nós agradecemos por termos esse privilégio que não merecemos, mas em que entendemos é que é por Tua graça, Senhor. Por isso a nossa alma, Senhor, se alegra. Por isso o nosso coração exulta em Deus, o nosso Salvador, em Ti, Senhor. Porque foi a Tua mão, Senhor. Não foi a nossa obra, não foram as nossas atitudes, porque Tu nos amaste primeiro, Deus. Por isso, nós Te louvamos, Senhor. A mensagem, 2 pedidos específicos que eu trago aqui para juntos orarmos nesse momento. E nós estaremos orando pelo nosso trabalho missionário local como igreja, em especial ali no povoado Pau dos Ferros. Então, um pedido será pelos irmãos do povoado, para que eles permaneçam firmes, né? E seguros no caminho do Senhor, possam perseverar, apesar das dificuldades que enfrentam lá no povoado, entre os seus familiares, mas também nas suas próprias vidas. E o segundo pedido de oração será pela retomada, irmãos, das nossas ações diretas lá no povoado, né? Visitas que queremos retomar, os próprios grupos familiares e impactos que queremos realizar lá novamente. Então, eu gostaria de pedir à nossa irmã Leciana que pudesse orar em favor desses 2 pedidos em nome de Jesus. E enquanto aos irmãos de casa vão perceber um silêncio aí na nossa transmissão, sigam orando, pois é a nossa irmã Leciana que está orando aqui presencialmente. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Então vamos. Domingo passado, queridos, nós trouxemos para a igreja como mensagem o tema: a verdadeira fé deve ser testemunhada. E objetivamente falamos sobre esse tema, tendo em vista alguns fatos que ocorreram envolvendo lideranças religiosas que professam a fé católica, mas também a fé evangélica.
escândalos noticiados, não apenas pelos telejornais, mas espalhados pela internet, revistas e jornais. E diante desse cenário, nós levamos a igreja, domingo, a compreender que esse é um momento em que a igreja precisa testemunhar a verdadeira fé. E naquela ocasião usamos a narrativa de Mateus capítulo 8, dos versos 18 a 27, e levamos a igreja a compreender que a verdadeira fé, ela é testemunhada na disposição do discípulo de Cristo Jesus em pagar o devido preço de seguir a Ele. Desafiamos também a igreja a compreender que a verdadeira fé é testemunhada não apenas nessa disposição do discípulo de Cristo, que dispõe em pagar o preço devido de seguir a Ele, mas também na capacidade desse discípulo em assumir o compromisso radical exigido por Jesus. E por último, falamos que a verdadeira fé ela é testemunhada quando esse discípulo, na sua pequena fé, demonstra sua dependência do Mestre, do próprio Jesus. Tendo falado sobre a verdadeira fé, essa que deve ser testemunhada, eu gostaria de, nessa noite, queridos irmãos, falar sobre quando a verdadeira fé não é testemunhada. E o meu desejo é que o Senhor continue desafiando, primeiro, a você que já ouviu essa mensagem, a de domingo passado, e agora continuará ouvindo, não apenas sobre o desafio, mas refletirmos quando essa verdadeira fé não é testemunhada. E para isso eu gostaria de usar o texto de Jonas, capítulo 1. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pegou, pôs a sua bagagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se o mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca teu Deus, talvez assim esse Deus se levante, se lembre, melhor dizendo, de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. Lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, nos sobreveio esta grande tempestade. Entrando os homens, remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Verso 14. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem,
e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e este esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém? Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai amado, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder, nesse momento, ó Pai, meditarmos na tua palavra. Senhor, desejamos que o Senhor fale conosco, traga o nosso coração e a nossa mente cativos à tua palavra nesse momento. Não apenas nós que estamos aqui presentes, mas também os nossos irmãos e amigos que nos acompanham nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Queridos, quando não testemunhamos a verdadeira fé, eu gostaria de refletir com os amados irmãos sobre essa indagação. Mas antes, Jonas, queridos, foi o mais estranho de todos os profetas, que a palavra de Deus assim nos revela na sua narrativa. Se levarmos em consideração, queridos, a resposta dos ouvintes à mensagem que Jonas pregou, nenhum outro profeta foi tão bem sucedido como Jonas. Porque quando ele pregou a Nínive, todos se converteram. Jonas, como profeta, se tornou o mais estranho, queridos, porque, apesar desse resultado, ele fez de tudo para que a missão que Deus conferiu a ele fracassasse. Investiu para não ter bons resultados. Mas o fato é que ele foi bem sucedido, apesar das suas atitudes. Como vimos aqui na primeira, fugir da missão que Deus ali conferiu a ele. E são essas atitudes de Jonas, queridos, que nos chamam a atenção. Pois sendo elas consideradas, sim, a gente pode encontrar nelas razões ou respostas que nos ajudarão a entender quando não testemunhamos a verdadeira fé ou quando a verdadeira fé não é testemunhada. Embora, como ouvimos domingo, nós sabemos que os dias que nós estamos vivendo exige da igreja de Cristo Jesus, a igreja neotestamentária, a igreja de fato bíblica, testemunhar essa fé. Mas sabemos, queridos irmãos, que nem sempre é assim. Como citei no domingo passado, e talvez alguns irmãos testemunharam, os escândalos aconteceram, já haviam acontecido, e continuará, irmãos, o que? Acontecendo. E hoje me chamou a atenção, nessa expectativa aí, que a gente não sabe quem é quem na igreja, vamos assim dizer, até alguma coisa vir à tona. Minha esposa me mostrou uma frase de Paul Walsh dizendo que muitos hoje estão se incomodando em usar máscara, mas há muito tempo que já vinham usando máscara. E fiquei pensando nessa frase. O homem sempre é cirúrgico naquilo que fala. Então, queridos irmãos, em determinados momentos, na caminhada da igreja e em seu desenvolvimento, é possível, sim, como a própria palavra do Senhor nos ensina, que pelos frutos nós conhecemos a árvore, identificar aqueles que, apesar das falhas, apesar dos pecados, sim, têm buscado testemunhar a verdadeira fé, até porque ninguém ainda é perfeito. Não fomos ainda glorificados, mas seremos em nome de Jesus. Mas até lá é peleja, é abrindo mão, é renunciando, é tomando decisões que venham nos convergir ainda mais à semelhança de Cristo. Mas também o contrário de tudo isso é verdadeiro. Há aqueles que, pela maneira que vivem, pelas atitudes que tomam, pelos comportamentos assim testemunhados,
de fato, estes não apenas não testemunham a verdadeira fé, mas a negam pelas suas atitudes. E é a partir destas, na vida de Jonas, que queremos destacar as respostas a essa indagação. Quando não testemunhamos a verdadeira fé? Em primeiro lugar, a verdadeira fé não é testemunhada, queridos, de acordo com os versos 1 e 2, quando nós ignoramos a palavra do Senhor. Veja comigo aí os 2 primeiros versos. Veio a palavra de quem, queridos? Do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Chama-nos a atenção o fato de que o primeiro versículo revela que a palavra que veio a Jonas foi a palavra do Senhor. Não expressa aqui, queridos, essa sentença apenas palavras. Mas é importante nós entendermos que essas palavras expressavam a vontade de Deus para Jonas e para os ninivitas. Sim, Jonas, como um profeta galileu, profetizou, queridos, a expansão do reino do norte sob o governo de Jeroboão II. Filho de Amitai, ele foi contemporâneo de mais 2 profetas, Amós e Oséias, que nós temos aqui nas Sagradas Escrituras. Deus já havia levantado outros profetas para falar às nações, assim como Isaías e Amós. Mas Jonas, queridos, é o primeiro chamado a sair da sua terra para anunciar a palavra de Deus a um povo completamente pagão. Então veja aí a estrutura dessas palavras do Senhor que veio a Jonas, que não expressam apenas palavras soltas ao vento, vamos assim dizer. Não, mas de fato expressavam a vontade do Senhor para os ninivitas. De acordo com Naum, capítulo 3, alguns versículos mostram, queridos, que os ninivitas de fato eram pessoas pagãs, viviam sem luz e sem santidade. Era um povo, inclusive, cruel. Inclusive, por causa dessa realidade, alguns até tentam justificar aqui a desobediência de Jonas, dizendo: você iria para uma cidade que era cruel, para um povo que matava, para um povo que fazia atrocidades? Se Deus dissesse, olha, vá, você ia, né? Até alguns aí tentando não remendar a coisa, mas justificar talvez aí a desobediência de Jonas. Mas independentemente, queridos, de qual nação Jonas iria pregar, se iam lá, vamos assim dizer, né, fazerem as mesmas atrocidades que já haviam feito com outros contra o próprio Jonas, independentemente disso, o que chegou a Jonas por parte do Senhor em palavra foi a vontade dele, a vontade de Deus de Jonas ir aos ninivitas e pregar. Deus chama e envia Jonas para a região mais tenebrosa do mundo. É o que diz aí o versículo 2, né? Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então Deus é muito claro. Chega para Jonas e diz: olha, Jonas, a minha vontade para a sua vida é, vá à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a maldade dela já subiu até mim. A palavra do Senhor, queridos, aqui a Jonas, representa, sim, a salvação dos ninivitas. Até porque, apesar de Deus aqui revelar no verso 2, que a mensagem que Jonas pregava era contra a cidade, mas lembre-se que era uma mensagem de arrependimento. Ou seja, significando sim que Deus desejava salvar aquele povo, mesmo sendo aquele povo que era. Pensando nessa primeira resposta, querido, que nos leva a entender que quando ignoramos a palavra do Senhor,
nós assim não testemunhamos a verdadeira fé, podemos aplicá-la da seguinte forma, a minha e a sua vida hoje. Queridos, quando ignoramos a palavra do Senhor, precisamos entender que nós não estamos ignorando apenas um livro que temos em mãos, apenas folhas, apenas talvez a palavra de um pastor ou de um outro irmão que está pregando, nos ensinando, nos discipulando. Não, mas nós devemos entender que nestas palavras, melhor dizendo, há um propósito maior, naquilo que o Senhor imperativamente quer nos dizer, quer nos ensinar. Isso deve nos levar a entender que, no caso, tanto de Jonas como o meu e o seu, nunca, queridos, nunca nós devemos ignorar a palavra do Senhor, porque na sua palavra há um propósito maior naquilo que ele imperativamente diz a mim e a você. E se o Senhor manda, nós devemos o quê? Obedecer. Se o Senhor pede, nós devemos fazer. Se o Senhor diz não, queridos, é não. Se o Senhor diz sim, é sim, independentemente de qualquer coisa. Lembra o que Jesus vai ensinar lá aos discípulos? Seja o vosso falar sim, sim, não, não. E o que passar disso é o quê? Vem de onde, irmãos? Do bicho, do capeta, vem do diabo mesmo. Ou é sim ou é não. Por isso nós precisamos ter esse discernimento de sim, nas nossas vidas, seja qual for a palavra do Senhor, nós devemos sempre obedecer e não ignorar. Mas o fato é que por causa da atitude de alguns, tal como Jonas, em ignorar a palavra do Senhor, a verdadeira fé não tem sido o quê, queridos? Testemunhada. Mas em segundo lugar, veja comigo o verso 3, por favor. Jonas se dispôs, mas se dispôs para o quê? Fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Ora, se o ignorar a palavra do Senhor, num primeiro momento, nos leva a entender que não testemunha a verdadeira fé, em segundo lugar, queridos, a verdadeira fé não é testemunhada quando contrariamos a vontade do Senhor. Veja que a reação de Jonas aqui é imediata. E qual é? Contrária à vontade do Senhor. Ou seja, ele contraria. É interessante porque o versículo 3 aí, o versículo 3, né, o início, é como se fosse uma pegadinha, né? Vem dizendo aí a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor mandou Jonas fazer, e o versículo 3 começa dizendo, mas Jonas se dispôs. Aí no primeiro momento a gente até vibra, né? Mas Jonas se dispôs a fugir, não a obedecer. Ou seja, contrariando a vontade do Senhor expressa na palavra dele dirigida a Jonas. Sim, queridos. Então, em segundo lugar, a verdadeira fé não é testemunhada quando contrariamos a vontade do Senhor. Ter fugido da face do Senhor, como lemos aqui, expôs Jonas não apenas como desobediente, mas também como insensato. Essa expressão parece deixar implícito que Jonas acreditava ser possível escapar, queridos, da presença de Deus. E aqui o verso 3 é muito enfático, né? Tanto no início aí, quando diz Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Aí o texto mostra como Jonas fez isso, né? Tendo descido a Jope, achou ali um navio, comprou a passagem, embarcou e foi com eles para longe da presença do Senhor. Mas veja que insensatez. Quem é que pode, queridos irmãos,
fugir da presença do Senhor? Quem pode? Ninguém. A ignorância dele, querido, nessa expectativa aqui, contrariando a vontade do Senhor, não foi pontual, tá? E por quê? Porque eu e você sabemos que desde Gênesis até aqui, no livro de Jonas, e sucessivo a ele, a palavra do Senhor revela um Deus onipresente, um Deus que está em todos os lugares. Então, como Jonas ia conseguir fugir da presença do Senhor? Mas fugindo da presença do Senhor, Jonas, sabe o que é que ele faz, queridos? Anuncia enfaticamente sua relutância em servir a Deus, sua relutância em obedecer à vontade do Senhor revelada na sua palavra. Pensando nessa segunda resposta, que nos leva a entender quando não testemunhamos a verdadeira fé, ou seja, quando contrariamos a vontade do Senhor, aplicamos, queridos, essa resposta à minha e à sua vida da seguinte forma: quando contrariamos a vontade do Senhor para as nossas vidas, apresentada de maneira muito clara a nós por intermédio da sua palavra, escute isso, demonstramos, queridos, uma carnal rebeldia e uma intencional desassociação com o Espírito. É por isso que Paulo, nisso, vai nos chamar a atenção, lá em Gálatas, capítulo 5. Você pode abrir a sua Bíblia para Gálatas, deixa aí ela marcada em Jonas, e vai agora para Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Olha o que é que diz a palavra do Senhor. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência ou os desejos da carne. E por quê? Paulo vai dizer no verso 17. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra quem? A carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob o jugo da lei. Veja, queridos irmãos, que o que Paulo está nos ensinando aqui é que todas as vezes que eu e você, sabendo qual é a vontade do Senhor, para mim e para a sua vida, revelada na sua palavra, fazemos aquilo que é contrário a ela, nós estamos, queridos irmãos, satisfazendo a vontade da carne. E por quê? Porque a carne, ela milita, ela é contrário a tudo aquilo que é do Espírito. Irmãos, esse nosso corpo aqui, que habita, nele ainda habita a velha natureza, sempre, queridos irmãos, ele vai nos levar a ir contrário à vontade do Senhor. Sempre ele vai inclinar as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas falas, os nossos gestos, aquilo que é contrário ao que Deus deseja para mim e para você. Por isso que dentro de nós há essa batalha constante entre a carne e o Espírito. Porque o Espírito, sim, esse que está vivo dentro de mim e de você, por termos sido nascidos de novo, sim, esse Espírito sempre quer nos conduzir ao caminho agradável ao Senhor, ao caminho que satisfaça a vontade do Senhor. Mas nisso, querido, ele vai estar entrando sempre em batalha contra a minha e a sua carne. E é interessante, queridos irmãos, porque mesmo em meio a essa batalha, quando nós somos submetidos à vontade da carne, ou quando nós nos submetemos à vontade da carne, nós nos submetemos sabendo que o que nós estamos fazendo é contrário ao que Deus deseja para a minha e para a sua vida. Por isso aqui que Jonas, ele não fugiu
antes de saber o que o Senhor queria para a vida dele. Mas ele fugiu intencionalmente, sabendo aquilo que Deus queria para a vida dele. É nisso que nós podemos entender que a verdadeira fé não é testemunhada quando não apenas ignoramos a palavra do Senhor, mas quando contrariamos a vontade do Senhor. Mas em terceiro lugar, pule agora, por favor, lá em Jonas capítulo 1, para o versículo 8. Diz assim: então lhes disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhe respondeu, ou seja, Jonas: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia o quê? Declarado. Esse diálogo aqui já está acontecendo no navio, que está quase a pique por causa da tempestade que sobreveio devido à desobediência de Jonas. E enquanto os homens lutavam ali, alguém encontrou Jonas dormindo. E Jonas, ao ser abordado por um daqueles que estavam no navio, teve esse diálogo, dizendo que aquilo estava acontecendo, porque ele estava fugindo da presença do Senhor. Por ele ser aquele que Deus havia levantado, comissionado, dado a ele uma missão, sim, revelado a ele qual seria a vontade de Deus para a vida dele. Nessa compreensão, queridos, a verdadeira fé, ela não é testemunhada também quando testemunhamos incoerentemente a respeito do Senhor. E não entenda essa resposta como uma redundância, porque eu quero levar você a entender, queridos, que a vida de Jonas estava condicionada à sua identidade. Veja o que é que ele diz aí no verso 8. Ele diz, olha, respondendo, melhor dizendo, as indagações aí que trouxeram a ele. Aí veja o verso 9, melhor dizendo. Ele diz, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então Jonas se identificou aqui como hebreu, ou seja, como alguém que fazia parte do povo de Deus, que temia a Jeová, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. E nesse seu testemunho, os marinheiros convictos da grandeza de Deus, ou seja, do Deus de Jonas, ficaram apavorados com a infidelidade do profeta. É como, veja aí no verso 10, quando os homens dizem, olha, ficaram possuídos de grande temor e lhes disseram, que é isto que fizeste? Ou seja, quando a turma ali do barco ouviu que Jonas era hebreu, que Jonas era servo de Deus, do Deus que criou todas as coisas, o Deus dos hebreus, os homens disseram, mas rapaz, que foi isso que você fez? Eu acho fantástico isso aqui. É provável, querido, que deste ponto em diante Jonas tenha começado a perceber o que ele tinha feito. Aqueles que não temem a Deus, é incrível, queridos, pelo relato aqui de Jonas, reagem face à desobediência daqueles que deviam temer a Deus. Isso é certo. Mesmo que talvez isso seja só no primeiro momento, porque depois esses que ressaltam tal desobediência na vida daqueles que deviam ser obedientes, se conformam ao momento. Aí depois está tudo misturado, aí tudo é a mesma coisa, não muda nada. Não há diferença nenhuma. Mas no primeiro momento aquilo causa impacto. Por isso, tais escândalos geram tanta repercussão. Por quê? Porque, querendo ou não, da mulher lá que se dizia pastor e tudo, e até de um pastor também, que foi acusado também, até mesmo do líder lá católico, o que é que as pessoas esperam de pessoas assim? Uma postura coerente, é ou não é? Pela batina que usam, pelo paletó que usam. E se perguntam, mas rapaz, no primeiro momento é assim, mas rapaz, como é que
fazem um negócio desse. Aí depois, né, mas faz porque nenhum presta mesmo, é assim, né? Mas no primeiro momento, reconhecem, pasmam. É o que aconteceu aqui, queridos irmãos. Por causa do testemunho incoerente a respeito do Senhor. Porque se de fato Jonas era hebreu, se de fato Jonas temia ao Senhor, como ele diz aqui no verso 9, o Deus que fez o céu, fez o mar e a terra, a postura de Jonas, o testemunho dele deveria ser outro. Assim, querido, Jonas, ele foi reprovado como Abraão foi por Abimeleque, lá em Gênesis capítulo 20, quando esse ali mentiu para ele. Pois se os que professam o temor a Deus fazem uma coisa errada, eles devem esperar ouvir o quê? Repreensão por aqueles que não fazem até mesmo esta profissão. Por isso, queridos, a verdadeira fé não é testemunhada quando somos incoerentes a respeito do Senhor. Quando as nossas palavras, ou melhor dizendo, quando as nossas atitudes não refletem as nossas o quê? Palavras. Uma aplicação aqui para essa terceira resposta, queridos, que nos leva a considerar quando a verdadeira fé não é testemunhada, é que aqueles que cometem um pecado intencional não sabem, escute isso, até onde as consequências nocivas do pecado podem chegar, nem que dano pode ser feito por ele. É interessante, queridos irmãos, porque é comum uma realidade no tratamento de pecado na vida de irmãos que buscamos tratar. No primeiro momento, quando nós chamamos para conversar, há aquele impacto, há aquele temor, há o remorso, há a tristeza. E na confissão a gente percebe, em alguns, o legítimo arrependimento, que é testemunhado logo em seguida. Por exemplo, o abandono do pecado, uma mudança de vida. Mas também, queridos, não é só flores, tais momentos. Há aqueles que, sim, são impactados na primeira conversa, confessam o pecado, dizem estarem arrependidos, mas o que a gente vê depois, queridos, é o deleite na vida de pecado. É como se não estivesse acontecendo absolutamente nada. Perderam já o temor. E nessa expectativa, eu lembro bastante das palavras de Tiago, na sua carta. Deixa Jonas marcado aí, vai lá para Tiago agora, por favor. Tiago, queridos irmãos, capítulo 1, olha o que diz a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, o verso 13 diz, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Agora veja aqui, queridos, os versos 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria, o quê? Cobiça. Lembre-se que essa cobiça aqui está ligada diretamente com a carne, que milita contra o Espírito, nos levando, se nos submetermos a ela, a fazermos aquilo que é contrário à vontade de Deus na minha e na sua vida. Então veja aí que cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e o que, queridos? O seduz. E veja o verso 15. Então, a cobiça, depois de ter seduzido, depois de ter atraído, veja aí, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz a quê, queridos? O pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera o quê? A morte. Sim, queridos irmãos,
Lembro de uma expressão de um pastor, de uma mensagem que eu ouvi fantástica dele há muito tempo atrás, que não saiu da minha mente. E a frase é: ninguém, absolutamente ninguém, peca da noite para um dia. Ou seja, você para agora, eu vou pecar. Não, não é assim, irmãos. É um processo. Você cobiça, você é seduzido, é atraído por aquilo que você está cobiçando. Aí quando a cobiça, né, é consumida, aí dá a luz ao pecado, a como você vai fazer, ou como você deve fazer. E às vezes até isso, né, é um fazer sem que os outros não olhem, achando, como Jonas, que vão estar fugindo da presença de quem? De Deus. Aí, queridos, uma vez o pecado consumado gera a morte. É por isso que muitos irmãos, quando de fato não arrependidos, abandonam o pecado, espiritualmente muitos morrem. Sim, queridos, não testemunhamos a verdadeira fé, em primeiro lugar, quando ignoramos a palavra do Senhor. Em segundo lugar, quando contrariamos a vontade do Senhor. Em terceiro lugar, quando testemunhamos incoerentemente a respeito do Senhor. E em último lugar, não testemunhamos a verdadeira fé quando aceitamos nossa condição de pecado sem a confissão. Veja aí os versos 11 e 12, por favor. A palavra do Senhor nos diz assim, de Jonas, capítulo 1. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe Jonas: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveu esta grande o quê? Tempestade. Ou seja, o que foi que os marinheiros ali concluíram? Meu amigo, então nós estamos passando essa perrenga aqui por causa de você, que diz ser temente a Deus, mas está desobedecendo a Ele. Mas mesmo assim, queridos, é interessante porque nessa expectativa, aqueles homens que levaram Jonas a refletir sobre as circunstâncias do seu pecado, disseram: olha, então agora o que é que a gente faz? Porque se é Deus que está fazendo com que tudo isso aconteça, e é por sua causa, certamente você sabe o que fazer para que essa situação, essa circunstância mude. A perplexidade aqui dos marinheiros diante da falta de temor de Jonas, queridos, em sua desobediência, os levaram a perguntar a ele o que deveria ser feito a ele, na sua condição de desobediência e causa daquela situação. Sim, note que apesar de Jonas se reconhecer como a causa daquela situação, querido, isso aqui é interessante, vivenciada pelos marinheiros devido à desobediência dele e até mesmo a sua tentativa de solucionar todo aquele transtorno, Jonas não faz, melhor dizendo, na intenção de arrependimento e confissão a Deus, não, mas apenas para apaziguar aquela situação. Por isso, ele diz aí, olha, me pegue e jogue ao mar, porque aí para tudo isso. Pois na perspectiva bíblica de uma circunstância como essa de pecado, o que deveria acontecer era, tá certo, eu vou pedir perdão a Deus e rogar a Ele a sua graça e a sua misericórdia sobre a minha vida e sobre a vida de vocês. Mas o que foi que Jonas fez? Não, me jogue no mar, cair a coisa aí, vai se acalmar. Os marinheiros, queridos, ao contrário do que Jonas propôs, puseram-se a remar em último e desesperado esforço. Aí, veja o que é que diz o versículo 13. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais o quê? Tempestuoso, cada vez mais bravio. É interessante, queridos, aqui, porque o que a gente percebe é que num primeiro momento, ou numa atitude imediata, os homens não pegam Jonas e jogam, mas tentam ainda ali fazer alguma coisa para não ser necessário jogar Jonas. Possivelmente,
aqui há uma preocupação com a vida de Jonas. E se de fato isso for, destaca-se aqui, queridos, sabe o quê? O contraste que esses homens deram à atitude de Jonas para com os ninivitas. Pois lembre-se que quando Deus disse, ó, Jonas, vai lá e pregue, Jonas conseguiu chegar lá, e Jonas pregou e o povo se arrependeu. O que foi que Jonas disse? Mas, Senhor, como é que pode? O povo vai se arrepender? O povo devia ser morto. E aqui, queridos, os marinheiros mostram como a coisa deve acontecer a Jonas. Entretanto, depois de uma oração que os marinheiros fazem aí no versículo 14, veja aí, então clamaram ao Senhor e disseram, ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. Ou seja, depois dessa oração aqui, os marinheiros decidiram que só Jonas devia sofrer pelo seu pecado, por sua desobediência. E seguindo o conselho que o próprio Jonas fez, deu, melhor dizendo, a turma lá jogou ele aonde? No mar. Pensando nessa verdade que nos leva a considerar que quando não aceitamos nossa condição sem a confissão, não testemunhamos a verdadeira fé, como aplicarmos isso, queridos, às nossas vidas, em nossos dias? Aplicado da seguinte maneira: mesmo que não confessemos o nosso pecado, o reconhecimento do mesmo não passa desapercebido. Isso aqui, queridos, é muito real para a vida daqueles que insistem na vida de pecado. E por insistir, de uma certa maneira, a coisa já fica cauterizada, ao ponto de achar que aquilo é normal. Mas, querido, tal desobediência, mais cedo ou mais tarde, não passa desapercebido. Eu fico a me perguntar, queridos irmãos, muitas vezes, como se consegue. Eu falo isso, talvez, na minha inocência, de ainda não ter vivido uma experiência de pecado tão danosa na minha vida, e espero que Deus assim me conserve longe de uma realidade como essa. Mas eu fico a questionar, queridos irmãos, como se pode, numa condição de pecado em que se está vivendo, a gente tentar no pecado encontrar prazer em Deus, expressar alegria em estar na presença de Deus, dizer que não está sentindo nada de pesar em seu coração, mesmo sabendo que está em desobediência a Deus. Mas, ao mesmo tempo, essa minha reflexão é respondida quando a gente se depara com situações muito práticas, né, e objetivas na questão de um relacionamento de crente com descrente, principalmente quando toma alguns jovens, né, que numa certa inocência diz, não, pastor, mas eu vou orar para que dê certo. Não vai dar certo, irmão. Você entende? E por que não vai dar certo? Porque é vontade de Deus. Não há comunhão entre luz e trevas. E o mais absurdo ainda, irmãos, é que quando esses, na insistência, né, expõem o pecado, a gente ainda vê alguns irmãos dizendo o quê? Que Deus abençoe. Não vai, meu irmão. Não vai abençoar, não. Isso, às vezes, até alimentando o pecado do outro. É certo, queridos, que mesmo que não confessemos o nosso pecado, o reconhecimento do mesmo não passa desapercebido. E nessas atitudes, tais como as de Jonas, muitos não estão testemunhando a verdadeira fé, pois ela não é testemunhada quando ignoramos a palavra do Senhor, quando contrariamos a vontade do Senhor,
quando testemunhamos incoerentemente a respeito do Senhor e quando aceitamos nossa condição sem a devida confissão. Meus amados irmãos, que o Senhor nos guarde e nos livre de pecarmos contra o Senhor, de não testemunharmos a verdadeira fé, mas como falamos domingo, estejamos dispostos, queridos, a pagar o preço de seguir a Jesus. Sim, queridos irmãos, estejamos inclinados a assumirmos o compromisso radical com o Senhor Jesus. E na nossa pequena fé, mesmo em nossas falhas, venhamos a depender dEle. Porque podemos contar com o auxílio dEle na nossa caminhada. Por isso ele diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Não estaremos sozinhos. Por isso, mesmo no mundo que nós estamos vivendo, é possível sim, irmãos, sermos fiéis ao Senhor. É possível sim testemunharmos a verdadeira fé. E por quê? Porque nós, enquanto igreja do Senhor Jesus, precisamos, queridos irmãos, testemunhar a verdadeira fé. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar e te bendizer, Senhor. Te engrandecer o nome mais uma vez nessa noite, porque a tua palavra ela é viva, ela é eficaz. A tua palavra é clara, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Sim, a não ignorarmos a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, sim, a nos submetermos a ela em toda e qualquer circunstância. E se porventura, ó Pai, viermos na nossa caminhada a pecar contra o Senhor, ajuda-nos a confessarmos o pecado e a abandonarmos o pecado para a glória do teu nome. Para que assim, ó Deus, em uma caminhada santa e fiel ao Senhor, possamos, na nossa vida, testemunharmos a verdadeira fé. Ajuda-nos a sermos esses filhos, a sermos essa igreja que testemunha verdadeiramente a fé. E livra-nos, ó Deus, de escândalos. Livra-nos, ó Deus, daquilo que pode, sim, trazer um mau testemunho à tua fé. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos agradecidos. Amém.